Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual da Casa de Antônio de Pádua. Nosso tema de hoje, Juventude e Mediunidade. Antes de iniciarmos, vamos fazer um breve aviso. Estamos em campanha de Natal para presentear as idosas e gestantes do nosso programa de assistência social e também os nossos irmãos em vulnerabilidade social, assistidos pelos 2 programas da casa, que são Barulho do Bem e Sopa Fraterna Irmã Dulce. Toda e qualquer contribuição é muito bem-vinda e pode ser feita por Pix, cuja chave é nosso e-mail, que nós vamos deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada desde já a todos que colaborarem, a todos que torcerem e todos que divulgarem. Vamos começar fazendo uma leitura do livro Suave Luz nas Sombras, de Divaldo Franco, pelo espírito João Cleofas. Capítulo 48, Saída do Labirinto. Surge-nos a luz fulgurante no fim do túnel da evolução. A passos vacilantes, a caravana do sofrimento aumenta. Não obstante, cada passo encetado aproxima o viajante da saída sombria. Nessa jornada da treva para a luz, a mão gentil da caridade tem um papel preponderante. De alguma forma, somos transeuntes da noite da ignorância para o discernimento da razão. E o amor de Jesus é a mão generosa que nos guia no labirinto, impulsionando-nos à conquista de espaços de distâncias. Tornemo-nos hoje este socorro, mediante o atendimento aos irmãos agoniados que nos procuram. Deus Pai, Jesus, amigo querido, mentores espirituais da casa de Antônio de Pádua, rogamos bênção e proteção, que tenhamos serenidade e sabedoria nas escolhas das palavras para melhor tradução do estudo da noite. Os irmãos que nos acompanham neste momento e os que se juntarão a nós no futuro, sejam envolvidos pela paz do Cristo, pelo amor de Maria, e que essa paz, esse amor, seja dividido com todos aqueles que cruzarem seus caminhos. Que assim seja. Então vamos lá. O tema mediunidade e juventude. Quando falamos em mediunidade, precisamos destacar algumas questões. Médium é aquele que serve de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Segundo Allan Kardec, segundo ponto, todos nós somos médiuns. Uns são mais médiuns que outros. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, Kardec nos traz a seguinte lição. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, portanto, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo de ninguém e também não nos torna melhores por sua simples existência. Usualmente, porém, chamamos de médium quem apresenta essa faculdade de forma bem caracterizada e que se traduz por manifestações mediúnicas. Essa é a orientação de Kardec. Terceiro ponto. Outro destaque importante é de que a mediunidade existe desde sempre. Podemos nos lembrar de Moisés, que foi um grande médium. A história nos fala das pitonísias, que na Grécia Antiga eram sacerdotisas do deus Apolo. Havia também os pitonisos, a gente não usa muito a expressão, mas também tinham homens que exerciam essas atividades. Nós podemos lembrar dos pajés, chefes espirituais dos indígenas. Nosso Brasil foi encontrado em 1500, bem antes do surgimento do espiritismo, e as manifestações mediúnicas já aconteciam. Um outro destaque é que a mediunidade existe em todas as religiões. Ela não é exclusiva do espiritismo. Em cada uma irá se apresentar, receber um nome específico, ter as suas características próprias. Então, Kardec nos ensinou que é inerente ao homem. Então, vamos pensar. Quando nós estamos para reencarnar,
elaborado um planejamento reencarnatório, que é um plano de trabalho que vai traçar as necessidades que temos e os objetivos que devemos alcançar. Esse planejamento, ele é um roteiro, ele não é um script completo, pois sempre será respeitado o nosso livre-arbítrio. Esse planejamento será, vamos dizer assim, macro, em linhas gerais. Vai trazer as informações, né, a previsão de onde é que nós vamos nascer, a profissão que vamos exercer, nosso grau de escolaridade, a classe social, religião. Programa-se o que é mais importante. E a mediunidade é um dos itens que constam da nossa programação reencarnatória. E por quê? Porque para o seu exercício haverá necessidade de condições físicas específicas que serão desenvolvidas durante a formação do feto, que chamamos processo reencarnatório. Primeiro passamos pelo processo de planejamento e agora, durante a gestação, estamos em processo reencarnatório. E o que é esse processo reencarnatório? É a conexão do espírito com o corpo. Ele se inicia na concepção e logo, raras são as exceções, o espírito acompanha a multiplicação celular, a formação do corpo, em que ele vai se conectando, com que ele vai se conectando célula a célula, imprimindo nesse corpo as suas características. Importante a gente ressaltar que a história espiritual tem ascendência sobre a história genética. Por isso que muitas vezes encontramos situações que a medicina não consegue explicar. Então, durante esse processo de multiplicação celular, chamado embriogênese, podem ser feitas mutações, alterações, produzindo sim determinadas características necessárias às provas que o espírito terá que passar. Então, a mediunidade é uma das circunstâncias que se desenha durante o processo reencarnatório. A doutrina espírita nos ensina que a mediunidade é uma faculdade orgânica, portanto, está ligada ao corpo do indivíduo. Isso soa estranho às vezes, porque à primeira vista nós achamos que a mediunidade é apenas uma faculdade espiritual, mas não é. O corpo físico precisa ter alguns dispositivos cerebrais que permitem a conexão do médium com o espírito comunicante. O aparelhamento cerebral precisará ter certas características que vão permitir essa conexão. Na época de Kardec, nós não sabíamos disso. Mas com o passar dos tempos, com os estudos, com a evolução da pesquisa espírita, com a chegada de obras complementares, como as obras de André Luiz, e algumas pesquisas científicas sérias, né, onde a gente destaca muito o trabalho do Sérgio Felipe, um grande estudioso da mediunidade no ambiente acadêmico, percebeu-se então que há uma glândula no interior do nosso cérebro, a glândula epífise ou pineal. Ela está assim na direção do meio dos olhos e no centro da cabeça. Teremos que traçar uma linha assim e encontrar o ponto dela. Essa glândula é a responsável pela conexão espiritual nossa, encarnado com o mundo espiritual. Então, durante a formação do feto, a epífise ela é moldada, construída de forma a permitir a conexão com o mundo espiritual. Quanto mais amplo esse canal de conexão, mais ostensiva será a mediunidade. Vamos dizer assim, quanto mais, como se fossem fios, né? Quanto mais grosso o fio, maior a conexão. Então, finalizando a gestação, os últimos laços materiais, os últimos laços que ligam o espírito com o corpo, os últimos laços vão se dar no momento do parto, né? A criança respira, terminou aquela fase, aquele ciclo. Ao respirar pela primeira vez, de forma extrauterina, o espírito se conecta ao corpo físico, mas a reencarnação não completou.
Por quê? Como assim? A criança não está viva? Não está completa? A vida física está completa, mas a reencarnação não? Como assim? Nesse momento do nascimento, o espírito ainda está, ele está preso ao corpo, mas ele ainda tem muitas percepções espirituais. Ele ainda está muito conectado ao mundo espiritual. Isso é mediunidade? Não, não é mediunidade. Na primeira infância, né, até os 6, 7 anos, alguns chamam de segunda infância, seria a primeira infância até os 4, enfim. Até a fase de 6, 7 anos, nós vamos perceber que algumas crianças têm umas sensibilidades espirituais muito grandes que não é mediunidade. Tem crianças que conversam com amigos imaginários, que dizemos imaginários, amigos invisíveis. Tem crianças que entram em algum ambiente e adoecem, choram muito. Crianças têm pesadelos. A criança às vezes tem uma sensibilidade a uma pessoa, ela chora no colo daquela pessoa, ela não gosta de ir pro colo daquela pessoa. Tem crianças que durante muito tempo ficam olhando para o ponto fixo e chorando. Tem crianças que têm medo de determinados lugares, às vezes da própria casa. Às vezes a criança não dorme bem no berço ou no quarto, mas se você puser o berço na sala, a criança dorme. Tem crianças que um pouquinho maiores descrevem seus parentes desencarnados. E tem crianças que lembram da sua vida passada. Lembram quem eram seus pais, não reconhecem suas roupas, perguntam cadê as minhas coisas, essa na minha casa, cadê minha mãe, cadê meu pai. Tem gente que diz, criança que diz que não gosta de onde mora, que gosta daquela outra casa. O Jacobson Trovão, um dos dirigentes responsáveis de mediunidade da FEB, me conta uma história interessante, que ao sair do avião, numa viagem, ele e a esposa, eles viram uma criança agitada, falando muito, de uns 5 anos, assim, falando muito, contando, falando. E aí se aproximou para tentar ouvir a conversa e a criança dizia o seguinte: eu não morava aqui, eu era diferente, a minha cabeça era outra, eu tinha uma cabeça grande, eu não era assim, eu não era assado. Então, o que é isso? Né? Ele até tentou se aproximar do casal para tentar puxar assunto, mas não foi possível diante daquele tumulto de desembarque. Então, essa criança, ele não estava tendo uma alucinação, provavelmente ela estava falando da lembrança que tinha da vida passada. Algumas obras espíritas explicam que isso decorre de que as crianças têm lembrança de suas outras existências, né? Então, isso tudo é sensibilidade psíquica e não mediunidade. Com o passar dos anos, essas lembranças tendem a serem esquecidas. Com o tempo, isso vai se apagando. Vão se tornando menos frequentes. E na medida que a infância avança, a criança se conecta mais com o mundo físico, o mundo corporal. Esse esquecimento geralmente se dá por volta dos 6, 7 anos de idade. Mas se essas lembranças espirituais não se apagarem, persistirem, pode ser indício de uma mediunidade. Deixa de ser uma percepção espiritual e passa a ser um fenômeno mediúnico mesmo. Não é muito comum, na maioria dos casos, é esquecimento completo dessas lembranças, tá? E aí segue a vida, e com a chegada da puberdade, o espírito acessa seu sistema mais completo, que é o sistema endócrino. É formado por diversas glândulas, né? Epífise, gônada, suprarrenais. E aí surgem as alterações no corpo do jovem. Aparecem os caracteres sexuais secundários, pelos pelo corpo, fertilidade. É a transição para a fase adulta. Então, quando o espírito acessa o sistema endócrino, ele se assenhora por completo do corpo, completando assim a encarnação. Por isso que a gente diz que a encarnação só se fecha, só se completa depois dos 18 anos. Aí a gente pensa assim, puxa, a puberdade já é um período tão complexo. Essas questões hormonais nos trazem tantas alterações.
mudança de humor, né? Uma irritabilidade de repente, alterações de sono. E o jovem ainda pode se deparar com uma questão espiritual. Existem casos de jovens que nessa idade, eles não se reconhecem no espelho. Eles não gostam do que eles veem. Não gostam do corpo, do nariz, do cabelo. Começa uma série de conflitos. Porque finalizada a encarnação, ele está ali naquele corpo que para ele não é dele. Ele se sente um ser totalmente estranho. Claro que isso não se dá com todos, mas com muitos, tá? É a não aceitação da realidade reencarnatória. Ele não se vê naquele... Tem um livro, que me falha agora o nome, em que a médium descreve que ela nasceu mulata, cabelo crespo, e ela, cadê minhas roupas? Ela vivia numa época do século XIV, mais ou menos, XV, e que ela tinha roupas maravilhosas, ela era da alta classe social francesa, então ela não aceitava o seu corpo, a sua vida, tinha dificuldade de aceitar seus pais, um dilema muito grande. Então, quando o espírito aciona a epífise para comandar o sistema endócrino, ele aciona também a abertura da mediunidade, que a gente chama da eclosão da mediunidade. Então, essa eclosão, muitas vezes, já se dá junto com a adolescência. A eclosão da adolescência está ligada à eclosão da mediunidade. Não quer dizer que todo mundo só vai ter a eclosão da mediunidade nesse período. Não, tá? Mas acontece de ser assim. Então, feito isso, pensando nisso, a gente vai se perguntar: mas existem crianças médiuns? Sim. Em alguns casos, a epífise é acionada antes da puberdade, ainda na primeira infância. Nós temos uns exemplos muito próximos de nós. Né? Chico Xavier, ele tinha contato com a sua mãe, desencarnada, Dona Maria. Certa feita, seus pais conversavam na sala, comentando sobre um aborto que uma vizinha teria sofrido, um aborto espontâneo, e eles preocupados e traçando, né, o que teria causado o aborto. E aí o Chico fala: não, olha, o que aconteceu foi isso, 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 não deu processo de nidação, isso aqui não tinha embrião. O pai, assim, trocaram meu filho, né? Mas é porque... Aí ele falou: não, o moço que tá aqui do meu lado tá falando. O Chico tinha 5 anos de idade. Então, é um caso especial. Divaldo Franco teve um espírito que durante muitos anos o acompanhou, que se apresentava como criança, para ajudá-lo. Ele era criança, aí o amiguinho vinha e brincava. E há adolescentes médios? Sim, na puberdade, no início da puberdade, pode surgir a mediunidade. Nem tudo é lembrança de vida passada, né? Como não era no caso do Chico e do Divaldo, quando crianças. Um exemplo é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela apresentou a mediunidade de forma ostensiva aos 16 anos de idade. Nós temos o caso das irmãs Fox, as irmãs Fox, né? Na puberdade delas aconteceram os fenômenos de Hydesville. O que eram esses fenômenos? Elas foram morar numa casa e que elas começaram a ouvir barulhos, batidas na parede. E aí elas começaram a estabelecer uma conversa em que elas atribuíram números às correspondentes das letras do alfabeto. Então, exemplo, né? Uma batida era A, duas B e por aí ia. E até que se chegou à conclusão que quem fazia esses barulhos, quem fazia, era um mascate que tinha sido assassinado pelos antigos donos da casa e que estava emparedado, enterrado, né? Enfiado ali na parede da casa. Temos outros casos também de mediunidade na adolescência, que é o caso da Florence Crooks, que foi estudada em 1870, 74. Os fenômenos foram estudados e era também uma eclosão da mediunidade durante a adolescência, ainda sem finalizar, né, o processo, o fechamento da encarnação com os 18 anos.
nós não podemos nos esquecer que algumas crianças médiuns ajudaram Kardec no trabalho dele, na criação, né, na elaboração das obras básicas. O filme Allan Kardec retrata muito bem isso. Então a gente pensa assim, poxa, já é uma época muito difícil, né, para o jovem. E tem as alterações hormonais, trazendo mudanças repentinas de humor. Ainda tem essa questão de vir junto uma possível percepção espiritual. E aí você não sabe, às vezes, onde que termina uma coisa e começa outra. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão da possibilidade dessas percepções espirituais para compreender o comportamento dos nossos jovens. Allan Kardec chegou a questionar os espíritos se o espírito mudava quando atingia a puberdade, em razão das alterações que alguns jovens apresentavam, alterações tão marcantes. Mas não, o espírito não muda, o espírito desperta, vamos dizer assim, né? Então, esse eclodir da mediunidade nem sempre é um problema para o jovem. Muitas vezes acontece de forma serena, pela maturidade que alguns jovens apresentam, por já integrarem um grupo espírita jovem de uma casa espírita, que aí eles já têm o conhecimento do que são os fenômenos mediúnicos, já tem uma ideia, né? Qualquer outro segmento religioso também, que a criança está acompanhando, o jovem está ali, também traz uma estabilidade. Porque, como a gente já disse, a mediunidade está em todas as religiões. Mas, às vezes, essa eclosão da mediunidade é muito conturbada. Muito. Então, a gente precisa entender isso para melhor compreendermos as crises existenciais da puberdade. Porque nem tudo é físico. Nem tudo é uma questão hormonal. É importante a gente buscar ajuda profissional, psicológica e até psiquiátrica, se necessário, porque tem vezes que é indispensável o uso de medicamentos. Às vezes o jovem fica realmente muito alterado e é preciso usar até para protegê-lo dele mesmo. Né? Então, afastar da possibilidade de patologia, ou quando o jovem em tratamento psicológico não melhora, o que pensar? O que fazer? Então, nós vamos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos e vamos ver que Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí a resposta dos espíritos pode até nos assustar, mas não vai. Eles dizem o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eles influenciam tanto que, por vezes, eles estão no comando da situação. Não num processo obsessivo grave, mas numa influenciação simples, mas que, às vezes, você toma uma decisão, você não sabe porque tomou, você muda o caminho que você sempre fez de uma hora para outra. Talvez eles estejam te protegendo, te intuindo, né, nessa proteção. Como estão os nossos jovens hoje? Gente, nós vivemos uma pandemia de depressão do jovem. O jovem está em depressão. Os jovens se mutilam. Os jovens têm ideias suicidas e por vezes tentam por fim a vida. Os jovens que não estabilizam, apesar de todo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, são muitos. Devemos então pensar que se trata de uma questão mediúnica. Por que será que eles estão assim? São muitas as entidades desencarnadas, sofredoras, perambulando pelo planeta desde sempre. Sempre teve espírito desencarnado, sofredor, perambulando pelo planeta. Mas no momento atual, eles estão se valendo muito de mediunidade do jovem,
que estão com esse despertar da mediunidade. Então, eles se aproveitam, se aproximam de nós, mas não por maldade, tá, gente? A gente tem que tirar isso da cabeça, que nem toda a aproximação espiritual é obsessão grave por ódio, não. Muitas vezes é uma carência desse espírito desencarnado, que não se vê, não se entende desencarnado, buscam uma companhia, ou sabe que estão desencarnados, mas estão tristes, buscam companhia, porque se sentem sozinhos, e acaba que se atraem dos jovens, e quando o jovem tem as suas tristezas, eles veem assim, puxa, ele me entendeu. Então ele imprime no jovem uma tristeza, e o jovem, ao transparecer essa tristeza, dá ao espírito aquela sensação de, puxa, fui entendido, alguém me ouviu. Eles se sentem confortáveis, porque foram compreendidos. Compreendidos na sua angústia, na sua tristeza. Né? Então, assim, eles encontram uma cumplicidade ali. Eles passam a viver em nossa casa, em nossa companhia, nas nossas vidas, e aos poucos já nem sabemos mais porque estamos tristes, apenas estamos tristes. O jovem muitas vezes não sabe dizer porque está triste, e o adulto também não. O adulto também que sofre algumas influências assim. Mas estamos falando dos jovens. Então o jovem, muitas vezes, apesar de todo esforço, ele não entende porque está triste. Apesar de todo tratamento psicológico ou psiquiátrico, de todo esforço da família, aquilo permanece, se arrasta. Mas, poxa, sempre teve, né, espírito em sofrimento, desencarnado. Sempre existiram jovens passando por esse processo de fechamento da encarnação, com a eclosão da mediunidade. Então, por que tantos casos assim de depressão? Nós podemos dizer que isso é um reflexo da nossa sociedade atual. Muitos jovens estão distantes da religião. A prioridade não é a fé nas suas vidas, né? Muitas vezes, eles até seguem uma religião, mas por imposição dos pais e não por acreditarem de fato naquilo. Eles são levados, né? Não existe uma verdadeira fé, existe uma conveniência social, familiar. Alguns outros são absolutamente arredios à religião. Então, a falta dessa conexão com a verdadeira realidade, conhecimento da vida espiritual, do mundo espiritual, está causando dores nos jovens, muito grandes. O que nós vamos fazer com esses jovens? Com esses quadros depressivos, com evidente potencial mediúnico? Nós vamos colocar na mesa mediúnica de forma nenhuma. A literatura espírita nos ensina que não é o caminho. O jovem ainda tem que entender o que é a mediunidade, o que representa os fenômenos, entender o que se passa com ele. E ele vai encontrar isso, essas respostas, esse conhecimento no estudo da mediunidade. Ele vai ali, naquele momento, começar a perceber como se dão as aproximações, como que ele vai sentir, qual é o reflexo dessas aproximações em seu corpo físico. Então ele vai entender o que é e saber lidar com isso. Então, e tem um outro aspecto também, que dentro da casa mediúnica, durante esse estudo, isso se dá também com o adulto, né? Esses espíritos que se aproximam de nós, e se conectam a nós, aos jovens, de uma forma negativa, eles vão sendo tratados. Muitas vezes, eles são convencidos de deixar o jovem seguir a sua vida. Então, frequentar a casa espírita aos poucos vai trazer equilíbrio ao jovem. Pelo estudo, pelo conhecimento, pelo tratamento espiritual. Então é importante que ele participe de um grupo de estudo, da mediunidade, já que a questão ali é tão extensiva, e que ele participe, frequente reuniões mediúnicas, que tome o passe. Colocar um adolescente numa mesa mediúnica com quadros de depressão pode ser extremamente prejudicial para o jovem. Pode trazer um prejuízo imenso, desestruturando ainda mais.
Porque se ele está em desequilíbrio, ele não vai ter, ele vai estar num estado alterado de consciência, ele não vai conseguir ser beneficiado com aquelas energias que estão ali. Vai causar uma super excitação nele. E existe uma outra questão que, ouvindo os relatos que são trazidos à reunião mediúnica, esse jovem pode entristecer muito mais. Porque os casos que vêm às vezes são muito tristes. Então o jovem tem que estar em equilíbrio para ingressar na reunião mediúnica. E o adulto também. Agora, o jovem pode participar de reunião mediúnica? Pode. O ideal é que esse ingresso se dê a partir dos 18 anos. Que o jovem já vai ter mais maturidade para compreender a responsabilidade que está assumindo. Ele vai fazer essa escolha por vontade própria e não porque os pais mandaram. E evita também questões legais, porque o jovem com 18 anos responde civil e criminalmente pelos seus atos. E é importante que ele busque a reunião mediúnica, quando ele puder ingressar, não apenas para busca de fenômenos, né, que também se estende aos jovens. Mas nem sempre é possível o ingresso do jovem na reunião mediúnica. O jovem com 18 anos. Porque às vezes ele vem da evangelização. Ele é um jovem equilibrado, com 18 anos, ele pode ingressar na reunião mediúnica, mas às vezes não dá por compromissos acadêmicos, e isso acontece muito, porque nessa idade eles estão no pré-vestibular, estudando muito, ou ingressaram na faculdade, muitos fazem a faculdade à noite, trabalham de dia, não têm disponibilidade de participar da reunião. Então, essa questão é complicada. Vai chegar um momento da vida que ele vai acalmar e vai conseguir encaixar isso tudo, mas é muito difícil, não é muito fácil encontrar jovens que tenham a disponibilidade de participar da reunião mediúnica, geralmente se dá à noite, né? Enfim. O outro fato que afasta os jovens da reunião mediúnica é a questão dos próprios dirigentes das casas, que não veem o jovem como potência mediúnica. Eles não veem o jovem como pessoa responsável, capaz de realizar um bom trabalho. Hoje as casas espíritas enfrentam uma imensa evasão das evangelizações de jovens. Imensa. E a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos olhar mais para os jovens e vê-los com os olhos mais apurados, coração mais aberto, dando mais oportunidades. O modelo de grupo de juventude está mudando, né? Não pode ser mais aquele modelo antigo da escolinha, porque não atrai mais o jovem. E nós não podemos também olhar os jovens na casa espírita apenas como substitutos nossos da manhã. Nós precisamos ter jovens na casa porque quem vai dar continuidade ao trabalho da casa? Não, não é esse o objetivo. Nós temos que ver os jovens com o olhar da oportunidade que nós daremos a eles dentro da casa espírita de se melhorar, moral e espiritualmente. O desenvolvimento mediúnico não se dá com a presença do jovem ou do adulto na reunião mediúnica. Ele se dá pela evolução moral do médium. Na medida em que o médium melhora moralmente, ele vai passar a se conectar com espíritos de vibração espiritual mais elevada. E o estudo do evangelho, da mediunidade, tem essa finalidade. Conduzir o homem, o jovem, a criança, no processo de evolução espiritual. O compromisso de uma casa espírita séria não é com a formação de médios, é com a transformação de homens e mulheres em pessoas melhores. Nós precisamos lembrar que nem sempre a mediunidade nos é dada para trabalho mediúnico.
A criança ou adolescente não apresenta mediunidade para irem para o trabalho na infância e na adolescência, né? Mas sim para eles saberem muitas vezes que o mundo espiritual existe. Ela pode ser dada a eles como conhecimento do mundo maior, do mundo espiritual, para que eles não duvidem da existência da vida maior. Para que eles sejam sustentados em situações difíceis que a vida, seu planejamento encarnatório, preparou para eles. Por exemplo, o caso de um jovem que vai passar por uma grande perda. Como médium, com conhecimento do mundo espiritual, ele vai saber que a vida continua. Isso vai dar sustentação a ele nesse convencimento da imortalidade. Porque muitas vezes ele vê o pai que morreu, a mãe ou o filho da vizinha, ou seu próprio filho, quando já está adulto, ele vê o filho desencarnado e aquilo traz conforto ao seu coração, porque sabe que a separação é transitória. Então, esse conhecimento da mediunidade nos ajuda a compreender as dificuldades dos jovens, em especial nesse enfrentamento da eclosão da mediunidade. Então, o que nós vamos fazer quando encontramos um jovem com mediunidade ostensiva, com ou sem quadro depressivo? Vamos lá. Primeiramente, nós temos de destacar que nem todas as mediunidades são de trabalho em reunião mediúnica, como eu falei há pouco. Algumas mediunidades são para nos dar essa sustentação na vida, diante do conhecimento da vida espiritual. E algumas mediunidades, algumas pessoas médiuns, elas não vão ter, por sua natureza, equilíbrio participar de reunião mediúnica. Porque, às vezes, elas têm algumas alterações psicológicas que impedem sua participação na reunião mediúnica, apesar de serem médiuns ostensivos, né? A melhor maneira de se praticar a mediunidade é praticando o bem, sendo médium do amor. Nós podemos optar por várias atividades de amparo aos necessitados, visitas a creches e asilos, servir refeições aos que se encontram em situação de rua, ajudar uma instituição na divulgação do trabalho, na divulgação em rede social, né? O jovem tem uma facilidade muito grande para isso. Ele tem uma habilidade em mexer com tecnologia que nós não temos, eu não tenho. Então, o jovem pode ajudar. Olha, eu não posso ainda participar de reunião mediúnica, mas eu gostaria de colaborar com o trabalho da casa, eu vou cuidar das redes sociais, vou fazer divulgação. Então, ele, paralelo a isso, se dentro da casa espírita, se ele for de fato de família espírita ou tiver interesse, ele tem que ingressar num grupo de estudo, assistir palestras públicas e tomar passe. Agora, tem uma coisa muito importante nesse processo todo, que é a implantação do evangelho no lar. Se o jovem não quiser participar, não obriga, cabe a nós, os pais, orientadores, ou o dirigente da casa espírita orientar o jovem que implante o evangelho no lar. Mas se ele não quiser, os seus pais podem fazer, não podem obrigá-lo a participar, porque ele não vai estar ali de coração, entendeu? Ele não vai estar de fato integralmente ali. Mas também temos que lembrar que não adianta simplesmente implantar o evangelho no lar, achando que isso vai ser a fórmula milagrosa. E frequentar a casa espírita, só frequentar, vai ser a fórmula milagrosa também, se não houver uma mudança no padrão mental, no padrão vibratório. Isso serve para adulto e para o jovem. E como que nós podemos... muitas vezes a pessoa vai à casa espírita todo dia, assiste todas as palestras e toma passe. Mas ela continua sendo uma pessoa muito difícil. Preconceituosa, agressiva com seus familiares,
ela não é uma boa pessoa no trabalho. Ou seja, ela não muda internamente. Ela apenas frequenta a casa espírita, ela assiste palestra, ela toma passe, ela faz evangelho no lar por fazer, mas ela não se modifica. Não muda seu padrão mental. E como que a gente vai mudar o nosso padrão mental? Né? Primeiro ponto é implantar o evangelho no lar, de preferência com a participação do jovem. Se ele não quiser, não imponha. A criança também pode participar do evangelho no lar, tá? Porque existem livros infantis ótimos para serem utilizados no evangelho no lar com a criança. Maurício de Souza criou uma coleção maravilhosa dos gibis da Turma da Mônica. Existem eu não vou lembrar agora o nome, usado muito em evangelização em casa espírita, é um gibizinho pequenininho, que são 2 folhas, assim, conta uma historinha, e a partir dali você desenvolve o tema com a criança, né? E como que a gente faz no caso de bebês e crianças? Uma coisa que pode ajudar muito também é os pais fazerem uma leitura enquanto ele dorme. A criança dormiu, o bebê dormiu, essa criança que tem essa situação alterada, esse bebê que chora compulsivamente, que demonstra ter lembranças da vida passada. Como que a gente pode trazer um equilíbrio para essa criança? A gente pode fazer o evangelho no lar. Ele pode participar ali, brincando, né? Às vezes está desenhando, está ouvindo a historinha ali. Mas também existe um recurso muito valioso que os pais esquecem de usar. Que é quando a criança está dormindo, sentar ao lado e fazer uma leitura edificante. Porque o espírito está ali, a criança está dormindo, o seu espírito se desprende do corpo e te escuta, ele está presente. E ali é o momento de você conversar com a criança, né, com esse espírito, dar a ele conforto, segurança, transmitir serenidade, coragem. Estou aqui, papai e mamãe estão aqui, você não está sozinho, vamos juntos. É a hora da prece de coração, né? Então, a mediunidade de nossas crianças, de nossos adolescentes, ela precisa de um ambiente positivo. E cabe a nós adultos, construirmos esse ambiente positivo. A gente não pode deixar que a nossa invigilância os leve a viver situações desnecessárias de angústia, insegurança, medo, tristeza. Né? Não adianta a gente continuar, fazer o evangelho no lar e continuarmos com as mesmas brigas, as mesmas reclamações, com os conflitos familiares. O marido chega em casa, a mulher só reclama, a mulher chega em casa, o marido só reclama. Então, assim, isso traz uma ambiência muito desagradável. Porque esse trabalho de construção, de melhoria do ambiente familiar, tem que ser em conjunto do jovem com os pais, com quem mora naquela casa. Tem que se esforçar para mudar essa faixa vibratória. Algumas atitudes podem ajudar nessa mudança também. Evitar discussões desnecessárias, muitas vezes segurar o verbo e esperar passar. Valorizar o que o jovem faz de bom, de positivo. É importantíssimo ser discreto com a dificuldade que esse jovem que está em depressão enfrenta. Nós precisamos respeitar a individualidade do jovem e não comentar com todo mundo, com qualquer um, a dificuldade que ele está enfrentando. Vamos reservar para falar disso apenas com as pessoas que podem nos trazer ajuda, nos orientar, porque a gente não pode constrangê-lo. A gente, os pais, os responsáveis por esse jovem, eles precisam fazer um movimento externo, convidar esse jovem a sair de casa e não acompanhar quando ele se tranca no quarto, quando ele se confina. É difícil, é muito difícil, mas ele tem que tentar. Ele não pode ficar trancado no quarto escuro com o jovem. Ao contrário, ele tem que abrir as cortinas, deixar a luz entrar.
tentar tirá-lo de casa de alguma forma, dar uma volta, tomar um sorvete, fazer um lanche. Muito importante, não recriminar o jovem pelo que ele sente, porque ele não tem controle sobre isso. Tá? Não tem controle. Então, quanto à mudança da vibração doméstica, ela pode se dar também por algumas outras questões, pequenas mudanças. Quer ver uma coisa? Tem gente que gosta de ficar o dia todo ouvindo determinado programa jornalístico que acompanha perseguições criminais ao vivo, julgamentos criminais ao vivo. Isso traz uma angústia a quem assiste muito grande. Que vibração é essa que está entrando na tua casa? Temos que pensar nisso. Devemos evitar comentar só notícia ruim que chega até nós de diferentes maneiras. O vizinho que contou, uma rede social que nos trouxe, o jornal, e a gente ficar o tempo todo comentando aquela matéria ruim. Diminuir o acesso às redes sociais, que hoje são um grande problema, gente. Rede social hoje é um problema muito sério. O ódio está sendo divulgado nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de uma forma assim assustadora. Nós precisamos ter cuidado com o que acessamos, lemos e postamos. Eu posso até não fazer nenhuma postagem de ódio, de preconceito, de nada disso, mas eu acesso, eu leio. E ao ficar lendo aquilo, acessando, eu entro na faixa vibratória do que eu estou lendo, do ódio. Em especial, gente, esse momento político que nós estamos atravessando. Uma situação muito delicada, existe uma polarização muito grande e as pessoas estão muito enraivecidas. E se sentem no direito de ofender os outros em rede social, como se aquilo fosse um grande escudo. E não é. Você é visto, você é sentido. A rede social tem uma outra característica também que traz muito problema para o jovem, porque muitas inverdades não são postadas. Muitas vezes a gente olha perfis de jovens na internet, só tem pessoas lindas, bem vestidas, lugares maravilhosos, viajando, como se houvesse uma harmonia perfeita, como se aquelas pessoas estivessem completamente felizes, quando na verdade não estão. Muitos chegam ao suicídio. Então, essas postagens fazem com que o jovem que está em processo de depressão, ele pense assim, nossa, só eu não sou feliz. O mundo é feliz, eu não sou feliz. Olha que difícil. Então, a gente tem que... Na nossa juventude não tinha isso, né? Então é uma coisa difícil de você até afastar o jovem disso, né? Porque ali ele se conecta com outros amigos, né? Com outros jovens. Bom, então vamos seguir aqui. O que a gente pode fazer quando o jovem que passa por isso é refratário à religião? Qualquer religião. E muitos são, tá? Muitos são. O que a gente vai fazer? A grande chave é a caridade. Essa é a chave da mudança. A prática, o exercício da caridade, onde quer que seja, vai fazer essa mudança da conexão. Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, fora da casa espírita, não. É fora da caridade, não há salvação. O jovem pode buscar outras formas, outros lugares de exercer a caridade. Ele pode buscar uma ONG. Existem ONGs maravilhosas que fazem trabalhos maravilhosos em várias áreas. Preservação ambiental, construção de casa, assentamento de famílias, cuidados médicos, acolhimento de refugiados. É importante que a gente seja médium do bem.
Essa vai ser a grande transformação das nossas vidas. A caridade nos torna pessoas melhores. E essa melhoria muda a nossa vibração. Consequentemente, quem irá se conectar conosco. Então, para finalizarmos, lembremos que temos que cuidar dos nossos jovens. Mas apesar de todo o nosso cuidado, de todo o nosso esforço, eles, jovens, filhos nossos ou não, filhos de sanguíneos ou não tem mais separação, filhos, filhos adotados ou gerados, vamos falar assim, do coração ou do corpo, sobrinhos ou jovens que nos se aproximam de nós na casa espírita. Apesar de todo o nosso cuidado, se esses jovens escolherem caminhos equivocados, nós não podemos nos culpar, porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Não se culpe se, apesar de todo o seu esforço, você não conseguir, porque a culpa adoece. Cada um responde por suas escolhas. E a obrigação dos pais ou responsáveis é orientar no caminho do bem, não impedir que eles escolham outros caminhos. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante dos nossos jovens, passando por tanta dificuldade, e a gente não tem mais o que fazer. Damos todo o apoio, damos toda a cobertura, nos colocamos à disposição, mas não há uma mudança. Mas então nós temos que respeitar essa escolha feita pelo jovem. Muito obrigada pela companhia, pela presença de vocês, e vamos encerrar agora então com uma prece. Deus Pai, Mestre, amigo, querido Jesus, querida espiritualidade que cuida de nós com tanto carinho, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade do encontro, do estudo, e pedimos, olhem pelos nossos jovens, com carinho especial, ajude-os a encontrar o caminho da paz, do bem e do equilíbrio, afastando deles toda e qualquer intervenção espiritual, influência espiritual que possa causar desequilíbrio, desajuste. Que possam os nossos jovens de amanhã serem plenos, felizes. E eles serão os grandes transformadores do mundo em processo evolutivo. Obrigada uma vez mais. E fica conosco, mestre querido, hoje e sempre. Boa noite a todos. Um bom descanso.